Vamos. Vamos. Tá tudo certo. Vamos lá. Hoje eu trouxe dois temas para a gente dar uma analisada. Se fala tanto em pobreza, né? Combate à pobreza, e se luta por esse alguns dizem mal da humanidade, né? A pobreza é o mal da humanidade. Não, todo mundo nasce pobre. A pobreza, a pobreza ou a riqueza é uma consequência da vida que as pessoas acabam cursando, né? E eu trouxe um artigo que eu gostaria de expor para vocês, que de um alemão chamado Rainer Zitelmann. Ele é doutor em História e Sociologia e também professor em Berlim, que ele nos traz uma visão bem interessante, bem atual a respeito da riqueza e da pobreza. Muitas pessoas acreditam que os ricos só se tornam ricos à custa dos outros. Essa é a visão clássica que a gente vê da ala marxista ou da ala da esquerda política. Essa visão de mundo também é chamada de pensamento de soma zero, porque seus adeptos consideram a vida econômica como um jogo de soma zero, assim como o tênis, onde um jogador tem que perder para outro ganhar. Em seu poema Alphabet, o poeta alemão Bertolt Brecht formulou essa mentalidade de soma zero da seguinte forma: o pobre homem disse pálido: se eu não fosse pobre, você não seria rico. Embora esse pensamento seja muito comum, é totalmente errado, como demonstrado pelos incríveis desenvolvimentos na China nas últimas 4 décadas, nos últimos 40 anos. Em nenhum outro momento da história, tantas pessoas escaparam da pobreza extrema em tão pouco tempo quanto na China. De acordo com números oficiais do Banco Mundial, o percentual de pessoas extremamente pobres na China em 1981 era de 88% da população. Em 1990, 9 anos depois, caiu para 66%. E até 2015, ou seja, em torno de 8 anos atrás, apenas 0,7% da população chinesa estava vivendo em extrema pobreza. Ou seja, de 1981 a 2015, a China praticamente zerou a pobreza. Neste período, o número de pessoas pobres na China caiu de 878 milhões de pobres para menos de 10 milhões. O milagre econômico chinês começou com as reformas econômicas de Deng Xiaoping. Foi Deng Xiaoping quem declarou: deixe algumas pessoas ficarem ricas primeiro. Nas décadas seguintes, o Estado chinês permitiu a propriedade privada dos meios de produção e permitiu que o livre mercado exercesse maior influência. Apesar do Estado ainda exercer um forte controle sobre a economia, seu papel foi bastante reduzido desde o período do Mao Tse-tung. Sob o Deng Xiaoping, zonas econômicas especiais capitalistas foram criadas em toda a China. Mas, sob Mao Tse-tung, a China não tinha nenhum bilionário. Nenhum. Em 2010, no entanto, o número subiu para 64, graças às reformas capitalistas de Deng Xiaoping.
Hoje existem 324 bilionários na China. Isso sem contar com os 71 bilionários de Hong Kong. Hoje em dia, nenhum outro país do mundo, exceto os Estados Unidos, tem tantos bilionários quanto a China. Se a teoria da soma zero estivesse correta, esse desenvolvimento seria impossível. Mas as crenças de soma zero estão erradas. O declínio acentuado da pobreza e o aumento dramático simultâneo do número de bilionários são apenas dois lados da mesma moeda. A maioria das pessoas ricas não se torna rica porque tira dos pobres, mas porque cria um grande benefício para os outros. Jack Ma é o homem mais rico da China. Ele tem uma fortuna hoje mais ou menos calculada em torno de 35 bilhões de dólares. Ele ficou tão rico porque fundou a Alibaba e outras empresas de sucesso que atenderam às necessidades de centenas de milhões de seus concidadãos. Ou seja, ele viu uma oportunidade, abriu uma empresa, tinha público para consumir o produto dele e ele ficou bilionário. Uma rápida olhada na lista da Forbes dos bilionários do mundo revela que quase todos na lista ficaram ricos como empreendedores ou porque continuaram os negócios que seus pais haviam fundado e os levaram para o próximo nível. A maioria das 10 pessoas mais ricas do mundo são empreendedores autônomos. Jeff Bezos, por exemplo, o homem mais rico do mundo, com patrimônio líquido de 131 bilhões de dólares, ficou rico de maneira semelhante a Jack Ma, ou seja, através do comércio eletrônico. Bill Gates, segundo homem mais rico do mundo, e o mais rico por um longo tempo, não ficou rico tirando nada dos pobres, mas dando algo ao mundo. Isso não é uma referência aos bilhões que a Fundação Bill Gates doou para causas filantrópicas, mas ao hardware e o software de computador, incluindo os programas do Office, que muitos de nós usamos todos os dias. Ou seja, ele promoveu alguma coisa para que uma grande parcela das pessoas pudessem usufruir. Ele não roubou, muito pelo contrário. Larry Ellison, número 7 na lista da Forbes, construiu sua riqueza em software para bancos de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Ele é seguido por Mark Zuckerberg, no número 8, que teve uma ótima ideia com o Facebook. Se não fosse uma ótima ideia, o Facebook já tinha morrido, né? Muito pelo contrário, as pessoas estão ligadas, interligadas e conectadas ao Facebook. O Mark Zuckerberg, por exemplo, hoje, a fortuna dele gira em torno de 2 bilhões de dólares e quase 2 bilhões de usuários. Larry Page e Sergey Brin, nos números 10 e 14 da lista da Forbes, ficaram ricos porque desenvolveram o mecanismo de busca de maior sucesso no planeta. Ou seja, os grandes ricos, os grandes milionários, bilionários, não tem nenhum corrupto ladrão aí. Todos eles usaram o cérebro, usaram a cabeça, trabalharam, gastaram o seu tempo, o seu capital para poder criar algo que satisfazesse as necessidades da grande maioria e lucraram com isso, por óbvio. Por óbvio. Ninguém vai trabalhar de graça. Só na cabeça dos esquerdistas, que o cara inventa alguma coisa e ele tem que socializar de graça. O único que literalmente socializa algo de graça é o Estado.
O Estado vive socializando coisas para a sociedade. Socializa a cultura, evento de graça, um monte de coisa. O Estado adora promover qualquer coisa para a sociedade de graça. O problema é que de graça não existe nada. Alguém está pagando. E no caso do grande promotor de eventos gratuitos, que é o Estado, quem paga são os contribuintes pagadores de impostos. O pensamento de soma zero não é apenas equivocado, mas também tem um impacto negativo em cada um que nele acredita e na sociedade como um todo. Psicólogos, por exemplo, descobriram que o pensamento de soma zero é uma grande fonte de inveja. Qualquer um que acredite que a única maneira de se tornar rico é às custas dos outros, naturalmente sentirá inveja e invejará os ricos por sua riqueza. Essa mentalidade de soma zero também é a base das teorias socialistas, que trouxeram tanto sofrimento à humanidade nos últimos 100 anos ou mais. Bertolt Brecht, o autor do poema citado no início, não era apenas um poeta, ele também era um socialista ardoroso que reverenciava Joseph Stalin. Qualquer um que acredite que só é possível ficar rico às custas dos outros, criou uma barreira para o seu próprio sucesso. Pessoas honestas que acreditam que os ricos são todos criminosos, nunca se esforçarão para se tornarem ricas. Crenças na soma zero funcionam como uma barreira psicológica inconsciente contra a riqueza. E pessoas sem escrúpulos morais que pensam em termos de soma zero podem até se encontrar atraídas por uma vida de crime. Em todo o mundo, as prisões estão cheias de pessoas que achavam que só poderiam ficar ricas às custas dos outros. Os fatos contam uma história completamente diferente. Como demonstra o exemplo chinês, a maior história de sucesso econômico da história da humanidade começou com a percepção de que, em vez de prejudicar a sociedade, todos se beneficiam quando as pessoas se tornam ricas ou mesmo super ricas, como empreendedoras. Não é apenas o pequeno número de bilionários que lucraram com as reformas econômicas da China, mas também, e mais importante ainda, as centenas de milhões que anteriormente viviam em pobreza extrema no Estado chinês. Não é difícil, não é complicado a gente entender certos conceitos, certos fatos, certas teorias, se a gente abrir o nosso horizonte e querer entender aquilo que está sendo exposto. Agora, como diz aquele ditado, palavras o vento leva. A pessoa pega as palavras, apreende as palavras, ou apreende as informações que ela quer. Ninguém consegue apreender tudo que passa pela frente. Agora, o que está faltando, e há muito tempo, é o que eu chamo de seleção. As pessoas precisam entender que informação rápida, imediatismo, sensacionalismo não informa. São palavras que o vento leva. O que lhe agrada aos ouvidos e lhe emociona e replica nas redes sociais, amanhã ela não vai mais lembrar. Agora, uma boa informação, o conhecimento, o entendimento, a compreensão
de algo exposto para ela, que ela realmente apreende, isso ela não vai esquecer nunca. E vai fazer uso, bom uso, do que ela apreendeu. É aquela coisa, a tecnologia, ela é necessária hoje? Ok, ela é necessária. A tecnologia, ela apressa, ela agiliza. Porém, se essa tecnologia ela é mal usada e se essa tecnologia ela passa a se tornar o pilar do conhecimento e da informação, aí é que as pessoas acabam caindo na esparrela do sensacionalismo e do imediatismo. Porque toda informação rápida, consumível, a gente não consegue apreender. Primeiro, porque ela chega de uma forma muito rasa. E segundo, é uma informação que vai mexer com a emoção e não com a razão. Não adianta as pessoas reclamarem que, ai, quanta gente ignorante, ai, porque as pessoas não entendem, as pessoas não estão capacitadas, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Mas, como eu disse na última quinta-feira, no nosso podcast de quinta, as pessoas reclamam, mas continuam se mantendo no mesmo erro. Elas reclamam de uma série de problemas trazidos ou desenvolvidos pela tecnologia, que alienou as pessoas, que emburreceu as pessoas, que não deixam as pessoas evoluírem intelectualmente, compreenderem os fatos e o conhecimento que elas necessitam para que elas possam viver melhor, ter um entendimento melhor dentro dessa realidade, mas elas não se desgrudam do veneno. Elas continuam ali agarradas no veneno, achando que aquele veneno é o salva-vidas perpétuo das pessoas. Sem a tecnologia, sem o imediatismo e o sensacionalismo que a mídia promove, elas vão ficar no limbo. Muito pelo contrário. A tecnologia é excelente. Precisamos aprender a lidar com ela, a usar ela melhor, em benefício de todos. Tem um ditado muito antigo, deve ter uns 4, 5 mil anos, que diz: só o conhecimento salva. O problema é que não avisaram para esse povo que fica aí replicando em rede social e que fica achando que mídia, rede social e manchete sensacionalista é o suficiente. Eles particularmente, estão se anulando dentro da sociedade da informação, porque elas utilizam mal a agilidade da tecnologia em prol de conhecimento. E o que as pessoas fazem hoje é fazer uso de informação descartável, consumível, informação consumível e não conhecimento.